Boa tarde, alunos do nono ano. Como eu comentei com vocês, eu farei um vídeo aqui de 7 a 10 minutos no máximo, para tirar algumas dúvidas, né? E dar alguns lembretes para a prova que vocês terão semana que vem. Então, vamos iniciar primeiramente o nosso bloco de questões que teremos na prova. Ele vai se basear muito nas questões que fizemos em sala. Então, naquela atividade que fizemos em sala, eu dei várias questões que eu vou pedir o mesmo conceito na prova de vocês da N2. A primeira coisa, magnetismo. Eu vou fazer um vídeo bem rápido, né? Na parte de magnetismo, temos que lembrar o quê? No magnetismo de um ímã, eu tenho algumas propriedades, né? E quais são as propriedades que um ímã tem? Ele consegue atrair objetos que são metálicos. Então, eu posso ter objetos ferrosos e não ferrosos. Esse que tem ferro, tem ferrita, ele consegue ser atraído por um ímã. Então, eu tenho os ímãs naturais, que é com ferritina, e temos os ímãs que são ímãs não naturais, tá? Então temos dois tipos. Nós podemos criar um ímã e podemos ter um ímã natural. A primeira coisa que eu tenho que lembrar é o seguinte: o princípio da inseparabilidade dos polos. Então eu não posso separar o polo norte do polo sul de um ímã. Se eu quebrar um ímã, ele vai surgir novamente com o polo norte e polo sul, mas agora um ímã menor, uma menor potência, né, magnética, mas eu tenho também de novo um polo norte e um polo sul. Uma outra coisa que precisamos lembrar é o seguinte: a bússola sempre vai marcar o norte geográfico da Terra. Então a bússola sempre se orienta para o norte geográfico da Terra. É um outro ponto também que nós temos que lembrar. A parte aqui nós temos aqui dos polos, onde eu teria maior incidência de atração magnética. Então aqui eu terei um campo magnético. Então aqui, olhando este desenho aqui, eu sei que meu campo magnético faz este processo geométrico aqui. Esse outro ímã que eu tenho aqui tem um outro processo geométrico nas suas extremidades. Então, quanto maior é a minha força magnética, maior a força de atração que o ímã tem. Então, temos aqui que eu falei, o ferro, que são os ímãs naturais com ferrite, e o ferro que tem ímãs que não são naturais, que são dos neodímios, né? Então, lá no laboratório tinha uns redondinhos bem feitinhos, que eram de neodímio, eram produzidos, e tinha aquele mais escuro, que era o ferro que tem ferrite, que é o ímã natural. Aí depois nós vimos algumas aplicações, né? No caso aqui da bússola nós falamos, a questão do campo magnético, né? A Terra exerce um campo magnético. Na Terra nós temos seria um grande ímã, né? Teria o polo norte geográfico, corresponde ao polo sul magnético, e o polo sul geográfico ao polo norte magnético, tá? Então também fizemos essa parte, né, ó, do registro de como eu tenho as linhas magnéticas. Aqui, ó, esse aqui nós mostramos bem a parte das linhas magnéticas, nesse exemplo aqui. Olha aqui, ó. Eu tenho sempre aqui nessa posição, girando do polo norte, sul para norte para o sul. Então eu tenho essas ondas, que são chamadas de ondas de campo, do meu campo magnético. Aqui que eu falei aqui, ó, o polo sul magnético e é o polo norte geográfico. E o polo sul geográfico é o polo norte magnético. A outra parte que nós temos que ter aqui, nós podemos colocar aqui em cima seria o nosso polo norte geográfico, nesse quadradinho polo sul magnético. Aqui embaixo, polo sul geográfico e polo norte magnético. Tá? Então a bússola sempre vai marcar a parte norte. Tá? Então a posição norte geográfica é onde a nossa bússola vai marcar. A outra extremidade estaria no sul geográfico. Aqui é a parte que eu falei para você da inseparabilidade dos polos de um ímã. Ao quebrar um ímã, surgirá um novo ímã agora menor, com polo norte e polo sul. Polo norte e polo sul, tá? E aqui nós temos, como nós falamos da corrente elétrica também, quando não tem nenhuma atração por um metal de um ímã, essas orientações de setinhas norte e sul estão todas desorganizadas. Quando eu tenho agora uma atração magnética, eu tenho sempre uma migração do polo norte para o polo sul. Agora estão organizados agora essas minhas linhas magnéticas. Tá vendo? Agora está organizado. Ó.
do Polo Norte para o Polo Sul. Uma outra parte que nós tínhamos que ver também é a parte que vai falar sobre os chamados eletroímãs. Como é que eu posso criar um eletroímã? Os dipolos é porque tem dois polos, tá? Então, de dois polos. Então, este ímã aqui teria um dipolo, seria um dipolo norte-sul, outro dipolo também norte-sul. Aqui nós temos aqui o desenho das linhas magnéticas de um ímã, tá? Então, sempre na parte dos extremos, no caso de um ímã, na forma de uma barra, né? Tem maior intensidade e fugindo dessa parte eu tenho menor intensidade. No meio aqui eu tenho uma linha que seria uma fronteira entre o Polo Norte e o Polo Sul. Nessa parte eu tenho uma incidência menor de atração. Aí, continuando agora sobre os eletroímãs. Eu posso criar um eletroímã fazendo como? Tendo um metal, onde eu terei uma espira, né, um arame em espiral, onde as extremidades desse arame em espiral estariam ligadas a uma fonte de energia elétrica. Ao passar uma corrente elétrica por uma espira, eu vou criar um chamado eletroímã. Então, ele vai funcionar apenas enquanto eu tiver uma corrente elétrica passando por ele. Cessada a corrente elétrica, no caso aqui, nós temos aqui um guindaste que consegue tirar a parte de metais dentro de uma parte, vamos supor, se fosse areia ou pedra aqui. Então eu aciono neste ímã uma corrente elétrica que vai torná-lo um ímã, que não era um ímã, era só uma placa de metal. Ao cessar a corrente elétrica, essa parte metálica vai cair, porque não é mais atraído pela placa. Então aqui nós temos um experimento que é criar um eletroímã. Então eu tenho um prego, vou botar um pouquinho mais aqui. Um prego está enrolado com cobre. As duas extremidades deste cobre que está enrolado no prego estão ligados aos extremos de uma pilha. E agora eu virei, ele se tornou um eletroímã. Se eu tirar um dos fiozinhos que estão ligados à pilha, ele para de funcionar como ímã. Tá? Então basicamente o eletroímã é isso. Tá? É uma corrente elétrica passando por uma espiral que dota ele de um campo elétrico. Os motores elétricos trabalham sempre com um eletroímã dentro dele, para que ele possa se movimentar. Então ele consegue fazer a movimentação através de um eletroímã. A outra parte que nós vamos trabalhar, deixa eu avançar um pouquinho mais aqui, é a parte que vai falar sobre os chamados, aqui já do eletroímã, fizemos aqui alguns, gerador. O que é um gerador? Ele gera eletricidade. Então, quando ele vai gerar eletricidade, ele vai transformar o que eu estou chamando de eletricidade em energia magnética. Então, temos aqui o Tesla, né? Foi um grande pesquisador sobre esta área da eletricidade. Depois, nós vamos entrar na parte que vai falar sobre a questão das aplicações das ondas eletromagnéticas. Então, ela pode ser aplicada na questão das luminárias, na luz. A luz é uma onda eletromagnética, né? Eu posso utilizar também esse modelo de onda eletromagnética para conseguir penetrar em objetos, também lembrando que uma onda eletromagnética é sempre transversal e as ondas mecânicas são longitudinais. Então, uma onda de luz eletromagnética ela vai se propagar na vertical, que seria a transversal. E as ondas, jogando uma pedra no lago, eu teria uma movimentação, uma propagação dessa onda no meio, que seria longitudinal, ou seja, na horizontal. Aqui as características, né, de uma onda eletromagnética: tem frequência, tem energia, tem amplitude de oscilação. Depois nós temos a questão das cores, né? Então as cores também demonstram a quantia que eu tenho de energia dessa minha onda eletromagnética. Então aqui seria esse A com a bolinha em cima, chama angstrom, tá? Uma medida de negativa, né? Então seria o comprimento de uma onda. Esse comprimento de uma onda até outra é medido em angstrom, tá? Que seria um angstrom seria 10 elevado a menos 10, ou seja, 0,00000, a décima casa seria o número 1. No caso, metros, né? Então é muito pequeno.
Então, depois nós falamos sobre a velocidade da luz. Então, a velocidade da luz aqui sempre será 3 vezes 10 elevado à quinta, se eu estiver falando no caso, em quilômetros, mas se eu estiver falando em metros, 3 vezes 10 elevado à oitava. Então, a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros em um segundo. Então, quando a gente fala de ano-luz, que é a distância entre corpos celestes, estamos falando de viajar durante um ano com a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, percorrer em um segundo 300 mil quilômetros. A luz do Sol chega até a Terra e demora aproximadamente 8 minutos. Então, se o Sol se apagasse, nós poderíamos ver esse apagar do Sol após 8 minutos. Depois nós temos a parte, eu vou falar aqui, ó, tá vendo? A questão da velocidade da luz, quando ele vai ser refratado, ou seja, desviado, o desvio de uma luz que ele é um tom aqui de anil, né? Ele vai ser maior do que o vermelho. Então o vermelho tem uma velocidade maior do que aqui o roxo, o anil. Quando a gente fala de espectro solar, está falando de as 7 cores do arco-íris. Então aqui também apareceu uma formulinha, mas essa fórmula é a mesma que nós já sabemos fazer. Velocidade de uma onda é lambda, comprimento da onda, vezes a frequência, tá? O Czinho, tá? Por quê? Nós não calculamos a velocidade da luz. Nós vamos botar com 3/10 metros por segundo. Aí depois dessa parte de aí nos raios X, no raio gama utilizado a onda eletromagnética, aí depois disso nós vamos ver a parte do início da parte onde vamos trabalhar a questão de como se faz as comunicações, né? Como eu posso me comunicar, os meios de comunicação, eles podem ser através de ondas de radiofrequência, pode ser ondas chamadas microondas, eu posso ter ondas aqui curtas, o infravermelho, então no seu controle da TV, ele tem sempre um acionamento de ligar a TV, só que você não enxerga essa luzinha chegando até o receptor na TV. Mas existe uma luz saindo do nosso controle até chegar no receptor. Só que essa luz é uma luz infravermelha, que nós não conseguimos enxergar. Alguns animais enxergam, mas o nosso espectro visual não consegue captar a luz infravermelha nem a ultravioleta. Também na questão do calor, né, as ondas de calor, e mesmo a questão da frequência sonora. Tem frequência que nós conseguimos ouvir e frequência que não conseguimos ouvir. Tá? Aqui são os comprimentos de onda, né? Você vê que a violeta até a vermelha. Então, os comprimentos de onda são menores na violeta do que na vermelha. Quanto à frequência, a frequência é o contrário. A frequência do violeta é maior do que a frequência na luz vermelha. É sempre inversamente proporcional. Comprimento de onda, que é a distância de uma onda até outra, da sua frequência, a sua quantidade de ondas no intervalo de tempo. Essa parte teórica não vai precisar decorar para a prova não, tá? Como eu falei, ultravioleta você não enxerga, tá? Geralmente ele é usado nos dentistas, né, para aumentar a rapidez que um procedimento é feito. Vamos supor que tem uma obturação e é colocada uma camada de porcelana, para que essa porcelana possa se solidificar, eu uso uma luzinha meio azul, ele vai aplicando para aumentar a velocidade de secagem desse material odontológico. E aí nós temos depois a parte raio-x, falando aqui, né? E os raios gamas. E eu uso também aparelhos médicos, né? De ultrassonografia, de ressonância magnética. Então, as ondas mecânicas, eletromagnéticas e eletromecânicas são utilizadas também em procedimentos médicos, né? Outra coisa que nós temos que ver aqui agora seria a parte inicial lá do nosso próximo capítulo. Seria a parte que vai falar sobre a astronomia, né? Os conceitos de astronomia. Então, da comunicação, já falei aqui para vocês, e a parte da astronomia. Tá? Então, aqui os tipos de comunicação, Morse, tá? Tem aquela questão de traço ponto.
aqui da questão do microfone que eu falei para vocês, né? Você aciona uma membrana que tem no microfone e impulsiona aqui um pulso elétrico que vai chegar até o alto-falante. E no alto-falante é o contrário, chega o pulso elétrico e sai uma onda sonora mecânica. Bom, chega o pulso elétrico, aciona a bobina que vai também vibrar uma membrana que vai proporcionar uma onda sonora agora mecânica. E depois nós temos o início aqui da parte... falando aqui, antes disso. Uma ligação, um meio de comunicação usando radiofrequência, eu preciso do emissor, eu preciso de um local onde chega esse sinal, que é retransmitido para torres, até chegar ao receptor. Uma transmissão via satélite ela é direta. Emissor, satélite, receptor. Eu não tenho retransmissores, eu não preciso de uma estação. Posso usar o próprio satélite para fazer a retransmissão do sinal. Então, ela é mais rápida e mais confiável. A última parte é essa parte que vai falar sobre a questão da astronomia, né? Então, aqui a gente vai estudar sobre a questão do geocentrismo, do heliocentrismo, né? Geocentrismo, a Terra no centro e todos os planetas e o Sol girando em torno dela. O heliocentrismo, que o Sol é o centro e todos os planetas giram em torno do Sol. Lembrando que a órbita não é circular, a órbita é elíptica. Então, no próximo capítulo, a gente vai ver essa parte que vai falar sobre a questão... Vou voltar aqui. Que é essa parte da astronomia aqui. Então, aqui acabamos. Então, que seria a apostila 4, né? No início dela. Que é os conceitos de astronomia, ou seja, observar como era pensado o planeta Terra e o sistema solar. Tá? Então, no começo era a forma do planeta, com Aristóteles. Depois passamos a ter que o heliocentrismo e o geocentrismo, né? Entendemos essa parte. Aí, quando entendemos essa parte de geocentrismo e heliocentrismo, vai ser pesquisada a questão da órbita dos planetas, que planetas estavam em órbita, quais estão mais próximos, quais estão mais distantes. Aí, nessa parte, lembrar lá, estudar qual é o planeta que está mais próximo da Terra e qual o mais distante. Então, lá Vênus e Mercúrio, saber qual deles está mais próximo e qual está mais distante, e uma característica dos dois. Tá? Então, isso precisa saber também para a prova. Precisa saber todos os planetas, mas saber qual está mais próximo e qual está mais distante. Então, Vênus e Mercúrio, né, nessa ordem de distância, e uma propriedade sobre eles. Então, seria basicamente isso que nós teremos na prova de vocês, tá? Então, bons estudos para vocês e até lá.